dele. Mas assim, ele mostra um potencial muito grande. Uma oportunidade muito inteligente do Vasco de pincelar esse jogador lá, viu? Me permita começar esse vídeo de uma maneira dramática. Porque assim, né, hoje que o vascaíno leva a sua vida no drama. Para alguns, é até um filme de terror. Tiagão, mas por que toda essa encenação, atuação, irmão? Porque, família, só o tempo dirá se esse vídeo, se esse jogador, se esse atacante vai ser uma boa notícia ou mais uma cagada. Vou botar minha mão aqui, mais um pouco de atuação, que você, Andrés Gomes, possa ser o que um dia Medel foi em 2023, que Paulinho foi em 2023, que Pablo Verratti foi em 2023. Ai, família, é isso, né? Acabei de gravar um vídeo, esse que saiu agora há pouco, termino tudo, tô aqui me preparando para mandar um treino de perninha na academia, quando eu entro aqui na rede social, pá! Vasco acerta com Andrés Gomes. Que isso, hein? Tiagão que estava aqui pedindo uma boa notícia, mas é como eu disse, só o tempo dirá, né, família vascaína? Então a gente vai repercutir aqui algumas informações nesse sentido. Tem 2 jornalistas de fora do país cravando essa negociação, assim como o Vene Casagrande, né, trouxe detalhes e o Vasco já espera o jogador nessa semana, família vascaína. Então a gente tem aqui algumas coisas para acrescentar, como características, né? Coloquei aí para vocês no início do vídeo. Se você quiser me acompanhar aqui até o final do vídeo, separei aqui um corte bem interessante pra gente reagir aqui juntos, né? Que é uma galera ali, 2 jornalistas, analisando os lances do Andrés Gomes, e aí eles vão pausando, né? Comentando sobre o estilo do Diniz, dá pra jogar junto com o Ryan, vai ter que barrar o Nuno, ele pode ser o novo Ares do Fernando Diniz, bem interessante realmente para a gente acompanhar aqui e entender, né, as características do Andrés Gomes, as possibilidades que ele pode trazer para o nosso Vascão. Eu conto também com a sua opinião. Mas antes, aquela força para o Tiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada que fortalece demais o nosso trabalho. Rapidamente também falar aqui sobre a nova parceira do canal, a Fut Fanatics. É isso mesmo, família. Tem várias camisas do Vascão aqui no primeiro comentário fixado, tá o link certinho. Você comprando uma camisa do Vascão na Fut Fanatics através do link do canal Vasco em Família, vai estar fortalecendo demais aqui também o Tiagão, dando aquela moral. E de repente, se você, poxa, tá pesquisando lá na Fut Fanatics, que é um boné do Vascão, de repente um tênis, uma outra camisa, uma bermuda, o preço tá legal, em comparação a outros sites, me procura, me manda uma mensagem na rede social, que eu vou disponibilizar o link. Você comprando, não paga nada mais, R$1 a mais, vai ser o mesmo preço, só que você vai estar fortalecendo aqui o Tiagão. Fechou? Tamo junto, é isso. Vamos seguir a nossa resenha. Antes da gente, né, reagir aqui juntos às características e essa análise, do Andrés Gomes, vamos para as notícias, né, família? Tá aqui, ó, reforço chegando. Segundo imprensa francesa, o Vasco chegou a um acordo para contratar o atacante colombiano Carlos Andrés Gomes, do Rennes, da França. Informação aqui do L'Equipe. Tem um jornalista aqui também, ó, que eu nem vou ousar falar o nome dele, Tanzi, o sobrenome, dizendo também que o Vasco acertou os últimos detalhes para a chegada do Andrés Gomes. Tem aqui também um outro jornalista, Sébastien Denis, também cravando essa negociação. E tá aqui o Vene Casagrande, família, tá na tela, ó. O Vasco acertou a contratação do atacante Andrés Gomes junto ao Rennes. O colombiano de 22 anos chega por empréstimo, com compra engatilhada após o empréstimo. O time francês só queria fazer negócio por venda, mas o diretor Admar Lopes conseguiu esse acordo com o Rennes. O jogador chega em breve ao Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos no novo clube. Tá aqui também, né, que a ideia do Vasco é que o Andrés Gomes chegue no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Mais uma informação aqui, família, para complementar.
que é do jornalista Carlos Berbet, dizendo, né, que o que falta, né, para o jogador acertar com o Vasco é assinatura e exames médicos, né, porque o Vasco já acertou com o time francês. Família, assim, algumas situações para a gente pontuar aqui, além de analisar, claro, as características do atleta, eu fui ver, né, se tem muito tempo, né, que o atacante, o Andrés Gomes, não joga. Não sei se vocês acompanharam, mas o Rennes entrou em campo 2 vezes, né, recentemente, jogos de pré-temporada, né, contra o Real Sociedad B e também contra o Real Sociedad, que deve ser o time principal, né. O primeiro jogo foi 0-0 e o segundo foi 1-1. Pelo jeito foi aqui no mesmo dia, não sei, né, se é uma questão também do Rennes aproveitar alguns jogadores da categoria de base. Só que é o seguinte, nesse jogo aqui, né, o Real Sociedad, o time principal, contra o Rennes, eu fui olhar a escalação, perdão, e ele não jogou como titular e nem entrou em campo. E o Real Sociedad B aqui, eu não consegui, contra o Rennes, eu não consegui achar a escalação, não aparece em nenhum lugar. E lá na Transmart, posso mostrar aqui para vocês também, a última partida do Andrés Gomes foi no dia 17, se o celular aqui ajudar, isso mesmo, no dia 17 de maio, ele jogou 29 minutos contra o time do Olympique de Marseille. É isso mesmo. Então assim, a gente vai trocando uma ideia aqui sobre esse jogador, acompanhando essa análise aqui, né, desse canal, bem bacana ficou. Vou deixar o link na descrição se você quiser acompanhar também o trabalho dos amigos, família vascaína. Se liga só. Visão para jogo mais uma vez para falar do Vasco da Gama, para falar de contratação, para falar de Andrés Gomes, ponta direita, colombiano, destro. Então, raiz, né, Matheus Santana? Tá ligado em todos os detalhes. Vamos nessa, começar a falar de Andrés Gomes, um reforço interessante demais e assim, encantou o Vasco, encantou o Diniz. Se for contratado, de fato, é um jogador que sobe o nível por ali, né? Um jogador que estava no futebol europeu, no Rennes da França, como você já trouxe. 22 anos, colombiano, se destacou no Milionários, né? Fez a sua base ali, subida ao profissional no Milionários. Depois foi por Real Salt Lake. O Real Salt Lake. E aí também, real, né? Eu também não sei. Mas enfim, fica a critério de quem tá assistindo esse vídeo. Verdade. Aí ele teve um destaque na última temporada dele, em 2024. 25 jogos, 13 gols e 8 assistências, cara. Legal, muita coisa, tá? Equilíbrio entre gols e assistências. Chamou a atenção do Rennes. Lá não teve, assim, tantas oportunidades. 19 jogos, 3 gols. Mas é um jogador que, na análise aqui, já deixa claro que tem muita qualidade e muito potencial. Vamos pra análise, então, Vitor? Já sem mais delongas, para entrar no futebol desse cara que tem muita velocidade, muito ataque ao espaço, sempre pela ponta direita. Você vai ver ele fazendo esse movimento de ruptura, atacando o espaço. E ele tem muita velocidade e ele faz com facilidade esse tipo de movimento de levar para o fundo e fazer esses cruzamentos. E são bons cruzamentos, tá? Esse primeiro a gente viu que ele já procurou o companheiro dele e o companheiro não aproveitou. Quando a marcação chega, ele consegue solucionar com dribles. Ele não é um cara também de enfeitar muito na questão de dribles, mas tem um drible muito objetivo, tá? Aquele corte seco, aquela finta para levar pro fundo e sempre puxando pra perna boa, que é a perna direita, cortando também pro meio, às vezes, fazendo aquela jogada mais simples, né? Ajeitando pra uma finalização, mas sempre com bastante recurso, cara. E sempre muito rápido. Muito ataque ao espaço e como a gente vê, quando ele indica que vai fazer esse movimento, essa movimentação de ruptura, de atacar esse espaço, os companheiros costumam, né, procurá-lo nessa situação. A gente grava tanto vídeo aqui que até chega nesse momento, a gente já tá até enrolando as palavras do vídeo. Quem não se enrola é o Andrés Gomes. Exato, tá? Ele não teve a dificuldade que você teve pra cruzar essa bola, por exemplo, uma baita assistência agora. Cara, e assim, ponta direita raiz, né? O que a gente fala com isso? É o cara, ponta direita destro, é o ponta que chega no fundo, né? O ponta no futebol hoje em dia virou muito o jogador da perna boa pra dentro, pra gerar finalização, sim, pra funilar a jogada. Ele não, é um cara que gosta de ter a perna direita pro fundo. Quem foi muito bem com o Fernando Diniz dessa maneira, e óbvio que isso não é uma comparação, mas é pensando no precedente. John Arias, né? É um cara que jogava mais à direita do campo e que tinha a perna direita pro fundo pra lateralizar a mesma jogada, pra ser uma peça importante num Fluminense, na época do Fernando Diniz, e no Vasco, hoje, do Fernando Diniz, que vai colocar muitos jogadores do mesmo lado da jogada e vai tentar terminar muito nessas aproximações e ataque ao espaço na linha de fundo, essas jogadas também. Então é uma peça que combina, é uma peça muito interessante que pode fazer muito sentido no Vasco do Fernando Diniz. E faz sentido a busca do Diniz também, né? Claro. Porque ele é um jogador destro, a característica se assemelha um pouco, sim, até que você lembrou do John Arias, e até voltei nesse lance pra gente mostrar de novo. Família, só para pontuar, porque eu gostei muito desse exemplo, né, que ele deu, porque justamente, né, no Vasco hoje, os dois, é perna contrária, né? O Ryan é canhoto, joga pela direita, não é direito, joga pela esquerda. Então realmente acontece isso. E assim, não dá para comparar os dois, né? Um jogador muito jovem, o Arias é um cara já mais experiente, né, que também não chegou, sendo esse Arias que terminou, né, que ajudou a conquistar a Libertadores e tudo mais, que era essa referência técnica, na minha opinião, até o melhor jogador, perdão, atuando no Brasil.
mas pode ser um lado direito importante, né, cara? Claro, né, num primeiro momento é difícil você imaginar quem sai, quem entra em relação ali ao Ryan, né, que tá muito bem naquela função. A gente vai trocar uma ideia mais sobre isso, né, quando chegar no final desse vídeo, porque eles vão comentar sobre isso. Nuno, Ryan, quem joga? Será que ele fica no banco? O Andrés Gomes entra? Mas se você parar para pensar, perdão, família, que um lado direito com Andrés Gomes e PH, né, pela força que a gente está vendo nos lances, fica rápido, hein? É um lado direito com muita força física, muita explosão. A gente vai continuar aqui essa dinâmica. Como ele se protege bem, tá? Ele não é um jogador muito alto, mas ele tem uma força física. Legal. A gente já viu a questão da explosão, que ele é muito rápido, ataca o espaço, que a gente já chamou atenção, né? Se ele protege bem, consegue sair no mínimo espaço, ele já cruza essa bola. E cruza uma excelente bola, né, cara? Bate bem na bola. Sim. E consegue colocar o companheiro dele em condição ali pra fazer o gol. Então é um jogador que tem recurso, cara, e é um ponta-direita raiz, tá? Não à toa que a gente chamou isso no título aqui pro pessoal entender. Sim, ele é de muito ataque ao espaço e não só de fora pra dentro, de dentro pra fora também. Então, até nessa jogada, ele ataca de dentro pra fora e aí cruza essa bola pra trás. E assim, tem facilidade de novo, né? De dentro pra fora, atacando, cruzando pra trás e fazendo esse tipo de jogada. Assim, pode parecer até simples, tá? Mas é uma jogada que exige muito físico, velocidade, explosão e também tem uma boa técnica. Porque se chega muito rápido na bola, às vezes, você não ajeita muito seu corpo. Ele consegue achar boas soluções e chegar inteiro na bola pra cruzar bem, né? Então é uma série de lances, cara, que a gente vê que ele indica mesmo o movimento. Aqui, por exemplo, o meia tá com a bola e ele já vê que o companheiro, que o Andrés Gomes tá atacando essa bola no fundo, indicando essa movimentação. Também é um cara bom de associação, tá? E aí sim dá pra puxar um gancho até com o John Arias, que você trouxe, né? Sim. Um cara que se associa, sai em velocidade, consegue fazer uma boa leitura de jogo. E me chamou a atenção, Vitinhas, até o compilado de lances que a gente traz aqui, ele tem um cardápio de lances muito interessantes na questão de assertividade no passe, tá? Porque ele costuma chegar no fundo, a gente entrou até numa questão de finalização agora, alguns lances. Olha a velocidade desse cara, velho. Rápido, hein? Ataca muito bem, corre bastante, essa finalização não foi tão boa, e a gente vai começar a entrar em melhores lances de finalização. Mas só destacar como ele vai muito bem ao fundo e como ele cruza bem essa bola. Não é apenas você chegar no fundo, é você terminar bem a jogada, né? Exatamente. Chegar no fundo e cruzar com qualidade. Família, nesse ponto aqui, né, dele chegar no fundo e efetuar e fazer os cruzamentos, poxa, você já logo pensa que o Verratti vai se beneficiar muito disso, né? Isso é importante, né, para o nosso centroavante. Agora, essa questão de associar, aí já é mais complicado para o Verratti, né? A gente sabe muito bem que ele não consegue fazer essa parede e dar prosseguimento à jogada. Raras são as vezes que ele consegue fazer isso. Quando o Verratti sai da área, realmente esquece, né? Não produz nada. Né? De Aranha fala muito isso, que ele é um inútil fora da área, mas a gente sabe que dentro da área ele é muito artilheiro. Então essa paralela cheia que o Diniz deve fazer pelo lado esquerdo, né? Por exemplo ali, se ele jogar com Coutinho, com Nuno, que seja, sabe, Piton, né? O Verratti poderia ser esse cara para ajudar aqui, ou para ajudar lá, permanecer dentro da área é a melhor opção. Porque o Verratti não pode fazer aqui a paralela cheia, não pode ser opção aqui para o Andrés Gomes, porque ele não sabe. Então, realmente, essa questão de associar vai complicar um pouco nesse sentido. Vai precisar ajustar com outros jogadores. Agora, se ele conseguir, né, os passes em profundidades, alguns lançamentos, ser esse jogador para puxar contra-ataque, eu tenho certeza, né, que ele vai ajudar muito o Verratti a marcar mais gols. Vamos para mais uma jogada aqui de associação dele, Vitinho? Legal. Porque ele consegue ter muita velocidade e procurando os seus companheiros para essa jogada fácil de tabela, né? Quando o cara tem muita velocidade, fica muito fácil fazer esse tipo de tabela, né, Vitinho? Você joga, espera a bola na frente, já se movimenta bem e ele consegue condicionar muito isso. Existe muito estereótipo de um jogador que é muito rápido vai ter mais dificuldade na associação. Não é o que ele mostra, né? Não é o que ele tem mostrado, pelo menos. É um cara que consegue ter aproximação e ter associação curta com os companheiros por ali. E esse lance anterior, dele indicar usar a perna esquerda, dele indicar tabelar para vir para dentro também, não só tira a questão da previsibilidade, como também ajuda muito a um time que pode se movimentar e ter mudança e variação de posições, transitar, que os jogadores transitem entre posições dentro do gramado. Então é um cara que mostra uma característica interessante para isso, né? Claro, não vai usar todas a perna esquerda, não é um especialista na perna esquerda por ali, mas também não tira a possibilidade, né? Porque tem jogador que todo mundo sabe, não usa e não vai usar mesmo, né? É complicado. E é bom para ele ter esse recurso, até como a gente já trouxe em outras análises de pontas, às vezes é bom você ter a saída pros dois lados, né? Não ficar refém apenas de sair pelo lado direito ali. Exatamente. E ele consegue ter isso também. Vamos entrar um pouco nessa parte de finalização, porque ele é um jogador que finaliza bem no gol, tá? E me chamou a atenção essa parte, essa batida na bola dele, tanto para passar, fazer esse cruzamento rasteiro, ou até esse cruzamento no arco mesmo, quanto para finalizar. Gostei muito do que eu vi, cara. Vários lances dele, tendo assertividade, até que usando a perna esquerda, né? Exatamente. Ele não teve até tanto sucesso ali para puxar para a perna direita, acabou não conseguindo progredir, mas achou uma solução muito rápida. Golaço. E assim, um giro muito rápido também, né, para fazer esse gol. Um belíssimo gol. É que é uma situação bem legal, cara. Uma situação de a equipe dele rouba a bola numa faixa intermediária. Olha o gesto dele, cara. Parece um cara de atletismo, de fato. Porque ele se posiciona ali e sai no sprint, ele atropela o marcador, cara. E aí chega muito fácil para fazer o gol, né? E com a
qualidade pra concluir a jogada. Qualidade. Né? Tem que ser técnico também. Sim, a gente vê muitos jogadores ali com recurso pra chegar no gol e daí não terminam bem as jogadas, né? Não é o caso do Andrés Gomes. E até pela seleção colombiana, né? Mostrando um certo faro de gol, tava ali posicionado. É ele que faz o gol ali pra cima do Uruguai. Então é um cara que não foi à toa pra Europa, viu, Vicenzo? Pois é. E a gente vê, assim, muitos casos de jogadores que... Ele tá aqui no cantinho da imagem, tá atacando como um ponta direita, né? Infiltrando na área aqui. E aqui ele vai fazer um golaço, tá? E usando a perna esquerda. Vicenzo, dá uma olhada. Legal, hein? Olha que golaço, E cara. é uma rabiscada curtinha pra perna esquerda, pra no mínimo o espaço que o marcador voltar, tá, abre, pra ele você consegue falar. dar um tapa de esquerda. É lance difícil, lance de jogador que tem que ser técnico. Pouquíssimo espaço pra bater na bola, tá? Pouquíssimo espaço mesmo. Então, assim, é um cara que mostra uma qualidade técnica interessante, mostra uma qualidade técnica com as duas pernas pra concluir as jogadas, cruza bem quando chega no fundo. Me parece um movimento legal do Vasco da Gama, viu, É um Matheus? jogador muito interessante. Aqui o lance pra finalizar a jogada, Vitinhos, porque ele mostra também uma capacidade muito grande, né, de finalização, como eu falei, e até esse chute alto, né? Sim, sim. Não só o chute rasteiro, né, que a gente já viu, bem característico dele. Então é um jogador que é muito interessante, cara. Eu fui, logicamente, pra fazer análise, assistir muitos lances dele de Sim. finalização, de cruzamentos, essa questão de... que me chamou mais atenção, tá? Ataque ao espaço, cara, ele é muito rápido, ele tem um perfil atlético mesmo, assim, impressionante. A gente viu pelo posicionamento do corpo dele, que ele lembra até um profissional de atletismo, até no sprint, assim, né? No Então sprint. é um negócio impressionante, cara. E assim, finalização qualificada, um passe qualificado também, é aquilo que eu falei, né? De chegar muito rápido no fundo Sim. e também de conseguir dar um bom acabamento para jogadas. Então é um cara muito interessante, não à toa foi para a Europa, futebol francês. E agora tem que entrar naquilo, né? Muitos jogadores jovens vão lá e acabam não se adaptando tão bem, depois voltam. Né? É o caso dele. Mas assim, ele mostra um potencial muito grande. Uma oportunidade muito inteligente do Vasco de pincelar esse jogador lá, viu? E o Ryan cresceu na temporada, né? Lógico, existem sondagens para que deixe o Vasco nessa janela de transferências, não há nada confirmado, né? Até pelo menos onde eu consegui me informar. A questão que fica é, o corredor é o mesmo, é o lado direito, né? E o Ryan faz essa função de ser um jogador destro ao lado direito do campo, né? Você projeta uma concorrência, você projeta talvez o Ryan mudando de setor no Vasco, ou talvez seja o Vasco se preparando para uma possível saída do Ryan também, né? Eu acho que já é uma contratação visando uma possível saída do Ryan, tá? Que Pois foi é. um cara que quase saiu antes, quase saiu anteriormente. Exato. E, sem dúvida, né? Crescendo aí, né? O seu futebol vai gerar cada vez mais interesse do futebol europeu. Mas, cara, nada impede dos dois atuarem juntos nesse momento, né? Assim, pro Vasco ganhar muito com isso. Concordo. Né? Porque você ganha dois jogadores com poder de desequilíbrio muito grande, né? E o Ryan é um cara construtor, assim, uma condução de bola muito boa, uma característica um pouco diferente da do Andrés Gomes, mas, assim, dois caras pra decidir a parada, sabe? Nada Com do poder Andrés de Gomes definição. pelo lado esquerdo? Então, eu acho que pode ser uma possibilidade. É? Ele é um ponta-direita mesmo, né, durante toda a carreira dele. Em poucos momentos jogou ali pela esquerda, mas eu acho que pode atuar sim, viu, Vitinho? Característica que ele tem pra isso, cara. Tem as duas pernas, tem um drible interessante, pode chegar no fundo e cruzar bem com a perna esquerda, acho que é uma possibilidade, tá? Se bem que o Nuno Moreira também cresceu na temporada, enfim, né? Existem opções e o importante é isso. Você ter opções pra ter variação dentro de um esquema tático bem definido, a ver se o Vasco consegue evoluir na temporada. Show de bola, né, família? Essa análise aí deu pra gente entender mais um pouco, né, as características, perdão, do Andrés Gomes, jogador muito rápido, de muita força, exatamente, né, o que o Vasco precisa hoje, né, dessa explosão, dessa velocidade para ajudar, né, a marcar a pressão, coisa que o Diniz faz muito bem, principalmente, né, enquanto o Vasco tem fôlego. Ali no primeiro tempo a gente faz mais isso, no segundo o Vasco morre e não consegue fazer. Então é um jogador que pode ser importante nesse sentido. Família, antes de qualquer debate, claro que nesse momento, no mundo ideal, num cenário atual do Vasco, claro que o Vasco precisa de jogadores para chegar e jogar. Tá? Eu até acho que o Vasco, que o Andrés Gomes, ele precisa jogar pelo perfil, pela característica, porque o Nuno é um cara, um ponta construtor, e o Ryan é o único jogador que a gente tem de força, né, de arrastar, e a gente não tem esse jogador de velocidade. Assim, se o Diniz entender que é um atleta que vai demorar, questão de adaptação e tudo mais, e vai optar por ele no decorrer das partidas, beleza, a gente espera que seja uma opção importante, tá? Uma boa opção e com o tempo, de repente, brigar pela titularidade. Agora, abre um leque, né? Eu não sei se ele é o jogador que vai jogar pelo lado esquerdo, porque é o que parece, é o que ele tem de melhor. Jogar aqui na direita, né, e chegar no fundo e bater de direita. E ainda ele traz essa característica de cortar em alguns lances e bater bem com a perna canhota. Então, eu acho que jogando aqui pelo lado direito, ele consegue surpreender, né, o adversário ou aproveitar essa principal característica dele. E aí, família, é aquilo assim, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu vejo o Ryan como um bom falso 9, um bom centroavante. E por que não, sabe? Em alguns momentos, você pensar num ataque leve, sabe? Com Andrés Gomes, Ryan pelo centro. Você poderia pensar, né, no David pela esquerda, Nuno de meio armador. Você vê a juventude nesse time, um time muito mais forte, um time muito mais leve. Ou você pode optar também pelo Nuno, Andrés Gomes, Ryan e Coutinho. Ou você segura o Coutinho, né, e deixa o Verratti como titular.
E aí aqui você encaixa o Ryan onde, né? Porque o Andrés Gomes eu acho que tem que jogar por aqui. De repente você encaixa o Ryan pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Não sei se o Ryan vai bem por ali, não. Apesar, né, que o Diniz traz essa movimentação, né, sabe, de povoar um lado do campo, a paralela cheia que o Felipe Bastos fala, né. Assim, família, é o que eu falei no início do vídeo, só o tempo dirá se esse jogador, se esse nome... hoje é que dia? Hoje é dia 6, né? Hoje é dia 6 de agosto, só o tempo dirá se realmente... Esse vídeo, a gente vai poder dizer, caramba, que grande notícia a chegada do Andrés Gomes, mas estou aqui na expectativa que vai ser um jogador para ter um impacto que os jogadores que eu citei em 2023, né? Medel, Paulinho e Verratti. Vou falar de novo para dar sorte. Tamo junto, fui, quero a sua opinião.